Eu peço para você abrir a Bíblia em Mateus 25. Mateus 25. Gente, pastor tá bem. Já tem umas 2 semanas que ele não anda bem. Mas ele tava com, sabe aqueles sintomas de garganta, né? Tá todo mundo ruim, né? Então, achando que fosse uma garganta, sei lá, uma gripe, resfriado. Mas o grande problema do pastor é porque ele tem dor de cabeça. E eu não lembro agora se é o estômago, o esôfago. Ele tem um problema que ele não pode tomar comprimido. Não pode. Se ele tem qualquer dor, ele tem que ir pro hospital tomar na veia, por conta disso. Só que assim, todo mundo sabe que, né, a vida dele não é tão... Dá pra sentir uma dorzinha de cabeça, vai lá tomar, né, na veia. E nem todo médico passa, né? Então ele foi se medicando essas 2 últimas semanas. Até que de ontem para hoje essa dor de cabeça não passa. E ele tá com enjoo, não consegue comer nada. Foi pro hospital de manhã. A médica não passou nada na veia, passou um monte de remédio falando que era sinusite. Ele comprou os remédios, tomou, foi, né, medicado e tal. Mas não passa. Retornou agora à tarde. Aí disse que tomou, o Luiz até tomou, falou, né, que tomou um remédio que ele passou que ele passou na veia, agora dessa vez, bem forte. Mas ele falou que ainda não melhorou. Amém. Então é isso, ele tá bem. Mas ore por ele, né, gente, porque não é fácil. Mas ore por ele, né? Porque não é fácil. Já tem todos os compromissos, tudo que, né, ele passa aí. E ainda não estando bem de saúde, né, gente? Então, que vocês possam intensificar suas orações pela vida dele, amém? Ele não vem porque eu obriguei ele. Falei, pelo amor de Deus, homem, como que você vai desse jeito? E aí ele aceitou a condição dele, né? Humana. E ficou em casa, amém? Ficou em casa não, foi para o hospital, deve estar chegando agora do hospital. Vamos lá então. Vamos ler aqui do 1 ao 13, a gente já ora, tá bom? Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas as virgens e prepararam suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes ao que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Senhor Deus, ó Pai, eu quero te agradecer, Senhor, te louvar, ó Deus amado, Deus querido, porque a nós, Pai, é nos dada a oportunidade, ó Senhor, de não ser pegado num improviso, Senhor. Deus amado, peço que a sua palavra possa entrar, Senhor, nos nossos corações, penetrar no mais profundo da alma do Espírito, meu Pai. Senhor, eu profetizo que ela dê fruto nas nossas vidas. Que não seja, Senhor, mais um texto lido. Que não seja, meu Pai, mais versículos e mais conhecimento, Senhor. Senhor, mas que possamos, ó Deus, olhar para a Tua palavra
Oh Deus, com temor, com tremor, com obediência, Pai. Oh Senhor, e cumprir o desejo do seu coração. Perdoa-nos, ó Pai, a dureza, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai. E nos ajuda, Senhor, porque sem Ti nada podemos fazer. Ah, Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo, Tu és desejado neste lugar. Tu és o motivo de estarmos aqui. Ah, só o Senhor pode visitar os corações. Tirar tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Oh, meu Deus. Tirar toda a dureza, Pai. E colocar em nós a Tua vontade, o Teu querer. Em nome de Jesus, que o Cordeiro receba nessa noite, pelo Teu sacrifício, a Tua obediência na cruz, para a glória e honra do Seu santo nome, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe. Pode se assentar. Som. Aí. Amém. Eita Deus, né? Hoje, quando o pastor, a gente tinha combinado com ele, né, da gente acordar hoje, fazer uma caminhada. E aí ele acordou, já estava com dor de cabeça, ele já, né, como eu disse, ele já estava ruim. Só que a dor de cabeça foi piorando. E aí eu levantei, e na hora que eu levantei, ele estava arrumado. Eu falei, onde você vai? Ele falou, pro hospital. Eu falei, então eu vou junto com você. Ele falou, não, eu só tô com dor de cabeça, com um pouco de enjoo, acho melhor eu ir. E aí ele foi pro hospital, né? A gente não tem, gostaria tanto de ter uma vida como vocês têm. Me perguntaram ali, o pastor foi sozinho? Não dá para escolher. Alguém tem que estar aqui. Alguém tem que representar. Eu posso escolher? Então vai a metade da família lá e a metade fica aqui. Eu gostaria de ter, né? Eu estava orando ali ao Senhor. E eu falei isso para o Senhor. Senhor, mais uma vez, mais um domingo, eu me entrego como oferta diante do Senhor. Ainda que vocês tentem imaginar o que é a vida de um pastor, a família de um pastor, vocês não vão conseguir compreender. São anos se entregando. São anos pegando o nosso domingo e colocando no altar. Pode estar filho doente. Pode estar a esposa com depressão. Pode estar o pastor há 2 semanas ruim pregando e você nem sabe que ele está ruim aqui pregando. E amém. A quem mais é dado, mais é cobrado. E eu não falo isso me queixando. Mas eu falo para que você, igreja, entenda o que é uma família pastoral. Ninguém está aqui de brincadeira. Trazer a mensagem, principalmente para mim, já é difícil. Hoje é mais difícil ainda, porque não é o lugar que eu gostaria de estar. Gostaria de estar com meu marido, fazendo uma sopinha lá para ele, como eu fiquei o dia todo. E aí hoje de manhã, quando ele falou que não estava bem, eu falei, Senhor, eu entendi. Eu não sei quanto a você, mas eu entendo o que o Senhor está fazendo. Não é fácil, mas eu sei que o Senhor queria eu aqui. Faz 2 semanas que eu estou meditando nesses textos. E eu achei que era só para mim. E na hora que ele falou, eu estou indo para o hospital. Eu já sabia que ele não ia melhorar. Porque se ele melhorasse, ele não ia fazer isso. Deixar com que eu preparasse a palavra e viesse aqui. Ele sabe o quanto é difícil para mim. Ele viu me arrumando e aí com a dor de cabeça dele, eu entendi. Piorou. Porque ele sabia que não era a minha vontade. Mas como oferta viva, a gente se entrega diante do Senhor. Não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu não tenho mais vontade, eu não tenho mais querer. Não é mais o meu domingo, é o domingo do Senhor. O que você tem feito com a sua vida?
Você cristão que conhece a palavra, o domingo é seu? A vida é sua? Ou é a vontade dele e o querer dele? Para um bom conhecedor da palavra do Senhor, a gente sabe como deve caminhar. E se tem uma coisa que essa igreja não é negligente quanto a isso. Se tem uma coisa que essa igreja pode se orgulhar, vamos dizer assim, é que ela prega a palavra, doendo a quem doa. E eu trouxe vários textos para a gente ler hoje, porque eu creio no poder da palavra. Eu estava com meu coração tão endurecido. Quem estava aqui no domingo de ceia? Levanta a mão aí. Tem bastante gente aqui? Tem bastante gente que vai compartilhar do sentimento, vai entender o que eu vou falar. Não vou estar sozinha aqui. Desde fevereiro do ano passado, o Senhor tem me chamado a fazer coisas que não é minha vontade, meu querer. E desde fevereiro do ano passado, muitas coisas aconteceram. Muitas coisas. E o meu coração sempre esteve diante do Senhor. Perdão, por que eu não vou perdoar, mano? Mano, eu entrego todo domingo no altar do Senhor. Eu não tenho vontade de querer. Você acha que eu não vou liberar perdão pra você e vou correr o risco de perder a salvação? Quem é você na fila do pão? Não tem essa comigo, não. Mas no domingo da ceia, que eu vi o pastor aqui lavando os pés, ali o meu coração endureceu. Ali o meu coração se fechou. E eu falei: Senhor, me perdoa. Me perdoa. Porque se tem alguém que não precisava fazer isso, é Ele. Eu merecia. Mas se tem uma coisa que o seu pastor é obediente à palavra do Senhor e leva muito a sério. E tem tudo a ver com ele lavar os pés, não tem? Para uma pessoa que quer ser parecida com Cristo, se tem uma coisa que vocês têm como pastor, é um homem íntegro. Quem aqui pode levantar e falar alguma coisa sobre o caráter desse homem? Quem? Entende por que ele não teria que estar aqui hoje? Ele vai ouvir depois, né? Porque tá gravando. Mas eu também entendi. Oh, Jesus. Eu também entendi que muitas vezes a gente vai precisar ser modelo. Esse é o nosso culto racional que a gente entrega para o Senhor. Você adorou aqui ao Senhor, você está ouvindo a palavra agora, mas sabia que tem um culto racional? Aonde você oferece o seu corpo como sacrifício vivo? Os seus desejos, seus sonhos, projetos, vontade, sentimentos, emoções. Esse é o culto racional que a palavra do Senhor nos ensina também a entregar. Qual foi o seu culto racional essa semana? O que você trouxe hoje para entregar no altar do Senhor? Tem algumas coisas que essas 5 prudentes, virgens prudentes que fizeram. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A primeira, né, que elas eram prudentes. Elas pensavam no futuro. O sábio se prepara antes da necessidade. Um bom ditado popular por aí, sabe? Não espera a água bater na bunda para se mover. Já começa a entender as coisas e faz alguma coisa. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa. Aliás, era um grupo. E aí eu falei assim: se tem uma coisa que me irrita, e isso é um pecado que eu tenho, porque me ira, e a ira não é de Deus, é um pecado.
é ter que repetir a mesma coisa. Em casa é assim. Eu não sou uma pessoa que falo, vai lá e faz. Quem me conhece aqui sabe que eu sou uma pessoa que eu pego, ensino como é que faz. Não entendeu? Eu vou lá de novo, explico pacientemente. Não entendeu? Vamos junto então, caminhando. Mas chega uma hora que enche os pacová. E nessa hora eu me iro. E nessa hora eu peco. E você, meu irmão e minha irmã, jovem, adulto, idoso, que está aqui nessa igreja, se você vem conversar comigo e vem tocar o mesmo disco, a mesma ladainha, você não vai ouvir a mesma coisa. Você entende? Sabe por quê? Porque quando eu vejo que existe algo errado na minha vida, eu preciso me posicionar. Eu preciso fazer algo. Eu não fico chorando as pitangas. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu vou para o altar. Eu vou me derramar. Eu vou me entregar. Senhor, o que está acontecendo? O que eu não entendi ainda? Por que isso de novo? Talvez é por isso que Ele fale comigo. Talvez não é porque tenha sensibilidade. É porque alguém que quer ouvir Deus falar. Que não se contenta em andar como cego, perdido. Eu preciso ouvir Ele. Em um dos devocionais com as mulheres aqui, eu falei isso para elas. Com quem estava aqui presente no dia. Mano, isso vira um vício. E é tão bom. E é tão bom ser direcionado pelo Senhor. É tão bom saber que você está sendo conduzido por Ele. Eu não entendo muitas vezes e nem concordo a maioria delas. Mas eu sei que é o que Ele quer. E isso basta. Isso basta. Então eu não consigo subir. Eu subo hoje nesse altar, tendo a convicção que é para aqui que eu preciso estar hoje. Que essa palavra é para a sua vida. Por isso que eu trouxe tantos textos. Porque eu não creio no que eu falo. Porque eu não me apoio na minha sabedoria, que eu nem tenho. Ai, se não é a misericórdia do Senhor. Mas eu me apoio na palavra do Senhor, aonde diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu creio, eu sei em quem eu tenho crido, poderoso para fazer infinitamente mais. Uma doida subir aqui em cima e falar do que não entende e achar que está entendendo, e quando vai ver não entendeu, é nada. É só o começo do iceberg. Eu não tenho nada para acrescentar para vocês. Eu não tenho nada. Se tem uma coisa que eu sei fazer é burrada. Sem o Senhor, eu provei já para mim mesmo que eu faço tudo errado. Não sei você, mas eu sem o Senhor, mano, eu só sei fazer burrada. Eu não entendo nada. Quem pode eu então subir aqui e conduzir vocês? Uma pessoa que a si mesmo não sabe se conduzir, se não estiver ouvindo a voz do Senhor? Mas eu creio no Senhor que vai muito, muito, muito além do que eu posso entregar, do que eu posso entender. É por Ele que eu estou aqui. Vamos então mergulhar na palavra do Senhor. O primeiro texto é Provérbios 22. E hoje, lendo, eu descobri que em Provérbios tem 2 vezes esse texto. Será que Deus quer falar com a gente? Será? Provérbios 22. Acho que a introdução foi boa, né? Deu para entender bem por que eu estou aqui. Não caí de paraquedas. Provérbios 22, versículo 3 diz assim: o prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante
e sofrem a pena. Em outras linguagens fala assim: o prudente percebe o perigo e busca refúgio. E o inexperiente, o simples, o ingênuo, ele segue adiante e sofre as consequências. Essas 5 aí, que quando o noivo chegou elas estavam preparadas, elas se programaram, sabe? Elas foram além. E a palavra fala exatamente isso. Aquele que é prudente, ele percebe, epa, não vou por aí, epa, meu limite é aqui. O prudente entende, mas o inexperiente, o simples, o ingênuo, ele segue adiante e colhe as consequências. Lembra quando eu falei que tem coisa que não tem paciência? Não tem paciência. Aqui é uma igreja que ensina. Eu não tenho nenhuma receita para nada na sua vida. Eu tenho Jesus, que é a resposta para tudo. E eu vou te ensinar, o pastor também vai te ensinar esse caminho. Você precisa trilhar a salvação individual. O seu problema no casamento, no serviço, de relacionamento e sei lá mais o que, é seu. É seu. O que você faz? Se você está ainda inexperiente, se você ainda está como simples, se está como ingênuo, tá porque quer. A palavra de Deus ensina para qualquer coisa, qualquer problema, qualquer dificuldade. Se apoia nela para você ver. Se apoia nela para você ver se não abre o caminho. Se apoia nela para você ver se você não fica triste, angustiado, mas está caminhando com o Senhor. Eu não desisto, eu não paro, porque eu sei em quem eu tenho crido, porque eu sei que o meu Deus está comigo. Eu sei que esse Deus nunca perdeu e nunca vai perder nenhuma guerra. A minha mão, a minha vida está na mão dele. Eu entreguei. Você entregou a sua. Você pode confiar. Você pode confiar que o seu pai não está te levando para o abismo. Você pode confiar que ele tem pensamentos de paz sobre você. Você pode se entregar. Ou você tem medo? Outro texto, Mateus 7. A gente não pode ser pegado, sabe, com pessoas que não estavam preparadas, gente. Mateus 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram como ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não a pratica, será comparado a um homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Como está a sua vida? Você tem dado ouvido para a palavra de Deus? Você tem praticado? É você que avalia. Não sou eu, é você. A própria ceia do Senhor fala isso, gente. Quem dirá num culto como esse? Se a própria ceia, que nós estamos ali fazendo algo que Jesus ensinou, algo que tem, sabe, contato direto com a eternidade. Quanto mais essa palavra. Avalie-se. Não seja insensato. Não seja imprudente. Não seja simples. Tolo. Quantas palavras a gente pode dar? Pega a palavra do Senhor. Faça ser realidade na sua vida. Viva. Isso não é um conto de história. Isso é um manual de vida. Apesar de ter muita coisa aqui, é romance, é guerra, é suspense,
filme de terror. Mano, é a nossa vida, tudo, a vida da gente não é tudo isso? Não é suspense, não é romance, não é filme de terror, né? Não é tudo isso? Tem hora que eu tô, mano, que eu falo, meu Deus! Sexta-feira 13, mano. Mas a palavra de Deus tá ali para abrir o caminho. Outra coisa que essas 5 noivas fizeram ali foi o quê? A vigilância. Estar vigilante. Vamos ler Mateus 24. Versículo 42 ao 44. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Outro texto, Marcos 13, um pouquinho para frente. Marcos 13, o versículo 33. Você também vai observar que a palavra do Senhor está recheada também de coisas dizendo para a gente, olha, se liga, a vida não é bonitinha assim não, tá? Ó, o relógio tá passando, tá bom? Vai chegar a hora, né? Que você vai ter, que prestar as contas. A gente não sabe quando que é. A palavra também é recheada disso. E é isso que eu vim trazer para vocês. Para mim também. A única diferença para quem prega, sabe qual é a diferença? É que para mim vem antes. Só. Mas é tudo farinha do mesmo saco. Entendeu? Essa é a diferença. Eu tenho que colocar em prática antes. Eu tenho que entender antes isso daqui. Marcos 13, 33. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos, vigiai. Eu sei que a demanda é grande para a gente se ligar na Bíblia. Eu sei que a demanda é grande para a gente se ajoelhar, buscar o Senhor. Eu sei, gente. Eu vivo a mesma vida que você, tá bom? Mesma coisa. Lucas 21, um pouquinho mais pra frente. Eita Jeová. (21, 34). Cautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Se você não se despedir antes, querido e querida, você vai passar por isso. Se você não bater as botas antes para entender melhor, entendeu? Você vai passar por isso. Mas você bater as botas também é bom você andar já no caminho correto, né? Porque naquele grande dia você prestar as contas, tá bom? Não te anula de cumprir, de viver isso, tá bom? Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. 1 Tessalonicenses. Olha, eu coloquei até meio que em ordem aqui. É só tá indo para frente. 1 Tessalonicenses 5, versículos 6 ao 8.
Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejam sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. E o último aqui nesse tópico, 1 Pedro 5, 8 e 9. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9. Diz assim a palavra do Senhor: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firme na fé, certos de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Ei, alecrim dourado, não é só você que passa por dificuldade, não. A humanidade. Se a gente for ver agora, onde que teve lá o terremoto, Venezuela, certamente está muito pior que a gente. O problema não é dormir. Todas elas dormiram. As 10 dormiram. Então ninguém está falando aqui que você não tem que dormir, que você não tem que descansar, tá bom? Porém, o problema é dormir sem se preparar. E aí? Você está descansando, dormindo, preparado ou despreparado? Você pode viver uma vida normal, mas com a perspectiva mente na volta de Cristo. Você pode viver sua rotina normal, como eu disse aqui, todo mundo tem sua demanda. Eu acho que não tem um aqui que eu vou falar assim, alguém aí tem meia hora do seu dia de boa assim que não faz nada? A não ser que você deixe de fazer. Eu vi um videozinho essa semana que era assim: o cara chegou do serviço todo preparado, mochila lá, sabe quando a gente chega da rua? E aí ele fazendo as coisas de casa, e lá lavando louça, pegando as roupas, enfim, fazendo todo o trabalho de casa. E o texto falava assim: eu fazendo tudo com a roupa que eu saí, porque se eu tirar eu vou encostar e aí já era. É tipo isso, gente. Eu só não faço isso porque assim, são tantos compromissos durante o dia, que assim, é óbvio que eu não vou com a roupa da academia por uma visita, né? Ou sei lá, então assim, né? Ou fazer uma caminhada. Nem a roupa da caminhada eu vou da academia, tá bom? Porque eu faço caminhada aqui no meio desse barro. Então o tênis, imagina todo dia eu chegar umas vezes por semana, eu não tenho tempo para lavar o tênis. Se você tem, já dá glória a Deus, aleluia, aí aplaude de pé, porque glória a Deus pela sua vida. Eu não tenho tempo, então eu já compro um tênis preto que vai ficar encardido. Se você me ver caminhando, você vai ver e falar: meu Deus, esse tênis da pastora. É o tênis da caminhada, galera, tá? E aí tem o tênis da academia, lá não suja. Então meu tênis pode ficar 6 meses sem lavar, entendeu? Tem um tênis que eu venho para a igreja. Não é a mesma coisa. Então lá no meu quarto funciona assim, de segunda a sexta, tufo desse tamanho de roupa. Porque eu chego, não dá tempo de pegar no guarda-roupa. É a hora da academia, põe a roupa da academia e sai. Ah, eu voltei, agora é a visita. Tira a roupa. E gente, quem me acompanha no Instagram sabe que tem dia que eu não consigo comer. E eu tenho marmita pronta. Hoje foi um dia que não deu tempo de eu tomar café da manhã. Aí era 11h30. Eu falei: eu vou almoçar, né? Porque se eu tomo café, talvez depois não vai dar tempo de eu almoçar. Pelo menos eu garanto o sucesso de eu estar comendo coisa mais saudável, que eu preciso, minhas proteínas e tal, né? Quem me acompanha aí sabe que eu me preocupo um pouquinho com isso. Um pouquinho só. Ninguém tem uma vida de boa aqui não, gente. Você tem que saber se virar com o que você tem. Não deixar a peteca cair. E o Senhor ainda ser primeiro na sua vida. Não é dormir despreparado. Não é dormir sem orar. Não é dormir sem ler a Bíblia, sem ter comunhão com Ele. Não é assim. Isso é uma noiva imprudente, que vai chegar no grande dia e não vai ter o azeite. Acorda, igreja. Acorda, igreja. Desperta, você que dorme.
próximo aqui, responsabilidade espiritual. Filipenses 2. Aí agora a gente volta para trás. O Lucas está conseguindo acompanhar aí, Lucas? Filipenses 2:12 diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm, antes que contribuído para o progresso. É esse? Não, 2. Estou lendo errado. É 2:12. Eu vi que estava meio estranho mesmo. Não estava testificando aqui dentro. Amém. 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Meu, o que é maior amor que esse? O cara não está com você e você é obediente a ele. Você teme ele, você ama ele. Ainda mais a nós, né? Porque lá os discípulos lá andaram com Jesus. A gente não. Apesar que tem uns aqui que pode dizer que está andando com Jesus, né? Glória a Deus, aleluia por isso. Gálatas 6. Aí volta mais um tiquinho. 6, capítulo 4, capítulo 6, Gálatas 6, capítulo 4 e 5. Diz assim a palavra do Senhor: mas provem cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Olha para o seu umbigo. É você e ele. Romanos 14. 14:12. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Entendeu? Por isso cada um tem que se avaliar. Hebreus 4. Você viu que a palavra de Deus é maravilhosa? A gente fica lendo, falando, parece que está falando a mesma coisa. Mas não é a mesma coisa, é tudo confirmação. Aí depende do seu coração. Como é o seu coração? Seu coração tá, ai, que encheção de linguiça, que encheção de linguiça. Porque no meu coração tá tipo assim, caramba, mano, quanta coisa, hoje isso daqui, ó, tá assim, tudo juntinho. Mas naquela época não era assim. Aí quando junta você fala, mano, tem tudo a ver. Quem é esse Deus? Como não se render? Como não se entregar? Como não confiar? Como tá o seu coração? Não tem nenhum, só o primeiro que eu falei lá que era repetido para vocês. Nenhum. Mas todos eles falavam da mesma coisa, testificando aquilo que estava no coração de Deus, para que eu e você vivesse. Ai, passou despercebido esse versículo, uma ova. Se você ler de verdade, você vai ver que uma hora ou outra... Eita, Jeová! Tô fazendo devocional com as mulheres aí, ó. Tem uns 2 meses, sei lá, quase 3 meses que a gente tá fazendo aí. Tem hora que parece que a gente tá falando a mesma coisa. E não é a mesma coisa. Mas é a mesma coisa. Mano, é poder de Deus. Pra quem não tem o Espírito, é uma encheção de saco. Mas para quem tem o Espírito, mano, é poder. É poder, é o Senhor falando. É o Senhor desenhando. O Rei Todo-Poderoso sentado lá no trono de glória. Se atenta para a terra. Seres, ao meu ver, insignificantes. Mas Ele se atenta e fala, deixa eu desenhar para ela entender. Meu Deus. Eita, hoje eu não fiz a caminhada, mas acho que eu já perdi umas calorias. Hebreus 4:13. Aí não, peraí. Eu li Romanos 14:12? Li? Então vamos lá, Hebreus 4:13. Agora vocês vão voltar lá para trás.
não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. É a mesma coisa ou não é? E não é a mesma coisa? Olha isso. Tiago 1, um pouquinho mais para frente. Tiago 1, 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Aqui já tem, os jovens aí já estão cansados de ouvir isso, né? Não podemos depender da fé de ninguém, meus irmãos. Ai, a fé do irmão é tão bonitinha. A oração me emociona. Toma vergonha na cara. Salvação individual. Não se apoia na fé de ninguém, não. Vai buscar do Senhor. Logo que Deus começou, não tinha igreja ainda, né? Mas a gente já estava em Guarulhos e Deus falava, usou uma senhora para falar com a gente, que o Senhor permitia a gente voltar para Ribeirão Pires, mas que era para continuar lá no ministério, porque era através daquele ministério que Deus ia nos abençoar. E vocês já conhecem a história que o pastor já explicou aqui, já falou várias vezes para vocês. E eu olhava aquela senhora e eu falava, meu Deus. Os irmãos conhecem, né, irmã Francisca? E eu olhava para aquelas todas as vezes, Ai, aquela mulher me tirou em 2015 de uma depressão. Um ano querendo morrer. Um ano só chorando. Um ano sem ver cor nos meus dias. Um ano olhando para os meus filhos, para o meu esposo, que quem sabe aí é uma bênção a minha família. E eu chorando e falando, Senhor, isso me deixa mais doente. Porque olha a família que eu tenho, olha o marido que eu tenho, mas eu não tenho alegria, eu não tenho prazer de viver. Em 2015, vivendo isso, eu acordava às 5 horas da manhã, dormia para lá da meia-noite. O dia que eu queria lavar meu cabelo, quem me conhece sabe que eu tinha um cabelo desse tamanho aqui. O dia que eu queria lavar meu cabelo, eu tinha que acordar mais cedo para lavar, porque eu não tinha tempo para lavar o meu cabelo. E eu visitava, e eu levava para o hospital, e eu ia fazer aquilo outro, e ninguém soube de nada. A única pessoa era o meu marido. Talvez os meus filhos eram pequenos, não entendia. Talvez eles entendiam, não sei. E eu lembro que num dia eu falei, o pastor estava arrancando a janela de casa, do quarto. Imagina o trabalho, hein? Porque é pedreira e sabe, conhece pedreiro. Tirando a janela de casa. E eu estava tão desesperada aquele dia, que eu entrei naquela salinha ali do computador e orei e falei, Senhor, não é sobre o homem, Pai, não é apoiar em oração de ninguém, mas assim como a tua palavra diz, Pai, que o Senhor levantava homens e mulheres, ó Deus, para falar. Senhor, eu me coloco diante de ti, Senhor. Pai, que se for sua vontade, o Senhor querer, e o Senhor quiser usar a irmã Francisca para falar comigo, o Senhor toca no coração do Zezinho naquela obra lá, para ele desistir daquilo e me levar lá em Guarulhos, Pai, porque eu não aguento mais, Senhor, eu não aguento mais essa vida, eu não aguento mais viver aqui, Senhor, eu não quero mais viver. E aí eu cheguei no Zezinho e falei, tava com vontade, bem assim, não coloquei na parede não, porque quando a gente ora e confia no Senhor, a gente sabe que Ele está no controle. E eu falei assim, tava com vontade de ir na irmã Francisca? Lê, já tô guardando essa massa e a gente vai. E quando eu cheguei lá, meu Deus, aquela mulher, meu Deus do céu, foi tão usada e ela não fez nada. Por isso que a gente é a palavra. É a palavra que liberta, que cura. É a palavra que restaura. É a palavra que traz vida. É a palavra. Você tem se apoiado no quê? Por isso que milagre não firma ninguém no caminho do Senhor. Firma quem está na palavra. Quem entende quem é Jesus. Quem entende o que a palavra fala sobre mim, sobre você. E aquela palavra que ela deu para mim me curou. Me curou. Eu nem fui no médico, eu nem fui diagnosticada.
Só que aí tá o problema, né? A gente não quer percorrer o caminho. E aí eu não fui atrás, os problemas continuaram, os pensamentos negativos, uma vida, sabe? Onde você... Enfim, não vou entrar nesses detalhes. E aí em 2017 eu caí, e caí de vez mesmo. Então, para você que tá aí, ó, não tá bem, vai, não espiritualiza não, como eu espiritualizei. Deus veio, Deus me socorreu. Só que depois eu tive que... A conta chegou mais cara depois. Porque aí depois pra sair, quem tem depressão ou já teve, ou conhece alguém que tem, cada queda, mano. Por isso que eu não... Gente, eu acordo 4 horas da manhã. E vou fazer caminhada se possível. Só não fui esses dias, não. Eu não fui agora esses dias nesse tempo ruim. Mas eu já fui na garoa. Eu já fui na chuva. Porque eu falei, lá naquele lugar não volto mais. Porque cada vez que você entra naquele lugar pra você sair, mano, é mais difícil. É mais difícil. Ó, é um ciclo. Você tá aqui, mano, se desespera, clama a Jesus, não vai lá pra baixo. Se você entende o que Jesus está fazendo na sua vida, clame ao Senhor e saia daqui. Procure o que tiver que procurar. Um dia eu também espiritualizei. Eu achei que eu não precisava de remédio, que eu não precisava de psicólogo, que eu não precisava de psiquiatra. E eu precisei de tudo isso. De tudo isso. Não espiritualiza. Se você tem um problema, vai atrás de recurso. Ore ao Senhor. Eu nunca entrei numa sala da psicóloga, ou no psiquiatra, ou em qualquer outro médico, sem falar, Senhor, em nome de Jesus, que o anjo do Senhor esteja naquela sala. Eu não sei quem é esse médico, ainda que ele seja o mais negligente de todos, eu creio que o Senhor está lá. Não vai ser a receita dele, vai ser a receita dos céus. Não vai ser a medicação humana, mas vai ser a medicação do céu, Senhor. E profetiza, e ora. Já passei em profissionais horríveis, mas já passei em profissionais, meu Deus. Porque nem tudo é fácil. Se é fácil, você não vai para Jesus. Tem coisa que tem que ser dolorido pra gente se render, pra quebrar o coração, entendeu? Senão a gente não vai para Jesus. Cada um leva o seu azeite. Cada uma delas, as 10, as que foram e as que não foram, levou o seu azeite. Cadê o seu azeite? Não vai pedir emprestado, não. Não vai pra irmã do coque, não vai pro pastor. É você. Ninguém é salvo pela fé de ninguém. Cada um tem que ter responsabilidade de desenvolver sua própria comunhão com Deus. Meus irmãos, se tem uma coisa que essa igreja tem feito é de estratégias, para que você não fique paralisado, para que você caminhe. Agora o que depende é você querer. Nós só temos 2 compromissos aqui na igreja presencial, de domingo e de quarta. Só 2. São 2 estratégias. Alguém concorda que é a estratégia de Deus? Para você ser cristão, para você ser corpo, para você ser igreja, para você se alimentar, para você viver mais perto. Vocês concordam que é uma estratégia do Senhor para a igreja? Mas tem gente que não aparece. Só nesses 2. Olha só. 7 dias da semana. Aí, entendendo isso, nós temos grupos. Nós temos grupos de mulheres, grupo de homens, grupo das crianças, adolescentes. Se você é uma pessoa que crê nisso daqui, e que as pessoas que estão ali direcionando são um instrumento de Deus verdadeiramente, um versículo que essa pessoa postar é Deus falando comigo. E aí, o que você faz com o alimento que Deus tem te dado? Tem gente que nem olha o grupo. O pastor posta um negócio lá, manda no particular. Pastor, mas é isso. É que ele é o pastor do amor, gente. Porque eu já fico sem paciência. Você leu, minha irmã? Você leu a mensagem do grupo? Seu cérebro não pode gastar, mas o meu pode. Legal, hein? É estratégia, gente. É a estratégia que o Senhor nos dá. Se você coloca a sua vida no altar, se você pede para o Senhor falar com você, você tem um grupo que é direcionado para você, e você nem sequer entra naquele grupo. Quando entra, sabe para pagar, para sair o verdinho lá, para sair as mensagens lá, notificação, sei lá como é que chama.
você está no risco. Alimento tem. O que você está fazendo com o alimento? Seja responsável. E a última aqui, perseverança. Mateus 24. Versículo 13. E aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Hebreus 10, 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes a necessidade de perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder nele, não se compraz na minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem, mas para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Tiago 1:12. Aí esse é aquele lá, gente, que eu li, não é? Tiago 1:12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que amam. Gente, é de graça, mas não é tão de graça assim, não. Trata de se posicionar. Trata de ser crente de verdade. Senão você corre o grande risco de chegar naquele dia. Aparta-te de mim que eu não te conheço. Porque foi isso que ele fez com a 5. Com a 5 que não estava preparada, eu não te conheço não. Ai, abre aí, eu trouxe o azeite. Oxê, quem são vocês? Ai, eu estava todo domingo na igreja. E eu com isso? Quando eu vejo o culto rolando, gente conversando, disperso. Porque eu tenho louvor que eu não gosto também não, viu, gente? Mas aí você não gosta. Tem palavra que não testifica. E aí? Por causa disso eu faço o quê? Eu fecho os meus olhos. Às vezes não preciso nem fechar. E me conecto com o Senhor. Ai, Deus, esse louvor aí tá difícil, viu? Sair daqui. Senhor, cansei. Ai, Senhor, me ensina que esse coração de pedra aqui tá difícil, Senhor. É momento de ser tratada também? Eita, Senhor, essa palavra aí, eu não concordo não. Hoje o pastor, você vê, doente, em cima da cama, tava lá ouvindo pregação. Pastor é pastor, né? E aí eu falei, eita, esse cara é casado, José. É, casado, tem filho. Eu falei, ah, tá, porque eu já não tava descendo, não. Porque pra falar isso tem que saber o que é um casamento. Senão, é falar do que não vive, aí eu fico com a minha informação, vale mais. A não ser que eu tenho certeza mesmo que o Senhor tá, entendeu? Que às vezes Deus faz, Deus usa, viu? E para finalizar, Mateus 25. Então são essas características que nós precisamos ter, Senhor, irmãos, para a gente permanecer firme. E aí, para finalizar, no mesmo texto, né, falando das parábolas das virgens, agora vem dos talentos. A parábola dos talentos, 25, versículo 14. Pois será como um homem que, ausentando-se dos pais, chamou seus servos e lhe confiou a seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu a cova e escondeu o dinheiro do Senhor. Depois de muito tempo, voltou o Senhor daquele servo e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, e eis os outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor.
E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receioso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpriria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu ao voltar receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe será tirado, lhe será dado. Meu Deus, peraí. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem será tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Se tem uma coisa que Deus espera da gente, é que a gente frutifique, dê fruto. A palavra do Senhor João diz assim: todo ramo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto. O intuito é você dar fruto. Dando fruto, ele vai cortar para dar mais fruto. Em 1 Pedro diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. O reino exige uso de dons. Deus espera que usemos os nossos dons. Não enterre os teus talentos. Esse servo foi repreendido pela omissão. Não viva mais com medo de fazer, insegurança, acomodação. Um dia eu faço e nunca faz nada. Não aceite viver só recebendo sem frutificar. Isso não é o que a Bíblia nos ensina, meus irmãos. Avalie-se, pois, a si mesmo. No mesmo texto, falando sobre a prudência, aquelas que entraram o que precisava fazer. Você acha de verdade que você sem frutificar, que você sem usar os seus dons e talentos, você acha que você vai ser essa prudente? Você acha? Oh, Jesus. O servo que enterra significa uma vida espiritual parada. Quem tá aqui comigo sabe, mano, é uma coisa que eu não aceito. Eu posso andar que nem lesma, que nem tartaruga, mas parada eu não fico. Eu não aceito mais estacionar. O Play vai estar sendo usado hoje para Pensei que eu tinha chegado. Oh, aleluia! O reino de Deus não existe ficar em cima do muro, meus irmãos, estacionado. Esse ato de enterrar representa um servo estacionado, falta de responsabilidade, neutralidade, autossabotagem. Mano, não dá, igreja, não dá para viver assim. Será que o seu pastor está 2 meses com dor de cabeça porque ele já está sobrecarregado? Fica uma reflexão. Fazendo o seu papel. Hoje o seu Oscar, todo domingo, para quem não sabe, o pastor passa lá para pegar o lanchinho das crianças. Só que hoje ele estava em cima da cama e as crianças iam ficar sem lanchinho. Você sabia disso? Que o pastor passa na casa do seu Oscar para no domingo ter o lanchinho das crianças? Parece tão simples, meus irmãos, mas para quem fica o domingo todo estudando a palavra de Deus, ter que sair mais cedo para passar na casa do irmão para pegar o lanchinho das crianças, como igreja. Deixa eu ficar quieto, senão eu vou colocar na internet aí eu vou ser processada. Meu Deus. Num reino, um cristão assim é um cristão que acha que está seguro e que não arrisca nada.
essa pessoa, esse cara, esse servo, ele não foi punido porque fez alguma coisa de errado. Ele foi chamado a atenção porque não fez nada, porque enterrou o seu talento. Para finalizar, Hebreus 12. Então, para finalizar aqui faz 2 horas, né? Mas esse é o último texto de verdade. É finalizar fases, tá? Eu tô nessa coisa de fase. Tem a fase tal, a fase tal, a fase tal. O meu cérebro funciona melhor assim quando eu coloco em caixinha separada, tá bom? Aí eu não me perco tanto, por isso. Fica a explicação aí. Apesar do Senhor já ter falado para mim, Alessandra, não explique mais nada. Jesus tinha aquele que ele desenhava, tinha aquele que, ó, bem por cima, a multidão. Entendeu? Mas eu tô aqui falando para vocês. Hebreus 12. Versículo 1 diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes. Peraí, Hebreus 12, 1, é isso mesmo? Ai, gente, eu coloquei, acho que o endereço errado. Eu vou ler o meu texto aqui. Ô Lucas, você consegue ver para mim se você acha isso, é isso mesmo? Confirmar? Talvez a minha linguagem esteja errada aqui. Portanto, também nós, uma vez que estamos por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Nós, a igreja, o corpo de Cristo, você, servo, quando a gente está junto, a gente possibilita a gente desfrutar dos benefícios da unidade, meus irmãos. Não é cada um no seu quadrado. Quantas vezes, quantas coisas a gente viveu aqui, quantas coisas a gente presenciou, quantas coisas a gente sentiu nos últimos tempos. Eu tenho certeza que você que está aqui mais tempo, tinha culto, que a gente colocava o pé naquela porta, não tinha nada e a gente já sentia uma presença forte do Senhor. Sabe por quê? Porque a gente se posicionou, porque a gente obedeceu. Mesmo sendo falhos. Tem alguém perfeito aqui? Tem alguém perfeito aqui? Nós resolvemos, o ano passado, desenterrar os nossos talentos. Fomos chamados a atenção, sim. Fomos repreendidos, sim. Mas não porque não fez nada. O pastor está aqui, dando chibata atrás de chibata. Mas eu consigo me alegrar, porque eu não estou parada. Você está parado? Eu não estou parada. Talvez aos seus olhos eu não estou andando tão rápido. Talvez eu seja a lesminha ou a tartaruga. Mas eu estou andando, entendeu? Hoje eu pude contemplar uma Alessandra que há anos atrás eu já tinha matado até os filhos e o marido, porque eu tinha que trazer a palavra, porque isso me subiu os nervos, isso me dava uma pressão, e aí eu tinha que arrumar a casa, tinha que preparar alguma coisa, cuidar de gente doente. Então, meu Deus, eu subi aqui pela graça. Senhor, é eu mesmo que o Senhor escolheu? Porque aqui, ó, eu sou uma peste. Pois hoje, gente, eu fui fazendo as minhas coisas e Deus falando. Sabe aquilo que eu te falei? Então aquilo outro. Eu fui sentar e colocar isso no papel. Era 3:30 da tarde. Eu tinha que fazer uma semana antes. Para você pode não parecer, mas eu sei a Alessandra que eu era, a Alessandra que eu sou hoje. E você, se avalie. Se avalie. Não é sobre perfeição. É sobre não enterrar aquilo que Deus tem te dado. É sobre se posicionar. É sobre obedecer. É sobre correr o risco. Correr o risco. Em fevereiro, quando Deus me chamou, e eu já falei isso aqui para vocês. Senhor, eu fiz tudo errado. Eu provei para o Senhor, eu provei para todo mundo, eu provei para mim que eu não sei fazer nada, que eu não entendo disso. Hoje eu não tenho nem saúde, nem mental, nem física. Eu não tenho emocional, eu não tenho nada. Como que eu posso fazer isso, Senhor? E o Senhor começou a ministrar. Depois que o Senhor ministrou, eu falei: Senhor, eu vou correr o risco.
Porque eu não quero ficar estacionada. Porque eu não quero ser um crente parado. Eu vou me posicionar. E corro risco por amor ao Senhor. É isso, igreja. Viva a palavra de Deus. Se você tem uma aversão à pastora, não tem problema. Pegue a palavra. Se você acha o pastor duro demais, não tem problema. Pegue a palavra. Portanto, vamos ser essa grande nuvem de testemunha. Aqui o texto está falando o quê? Colocou? Lucas colocou. Obrigada, Lucas. Nós somos como uma grande nuvem de testemunha, meus irmãos. Quando a gente se junta, isso que eu acabei de falar. Ai, Jesus, eu vou ficar sem vestido aqui. Quando a gente se junta, mano, quem estava aqui há pouco tempo, que a gente vivia, era um ambiente, não era como céu na terra, céu na terra. Meu, as pessoas via coisa que a gente não estava vendo, entendendo coisa que a gente não estava entendendo, porque era a presença de Deus. E se tem um motivo pelo qual essa igreja existe, é para que a presença de Deus seja manifesta, para que a glória dele e a vontade dele venha sobre a minha e a sua vida. Nada mais que isso. Venhamos ser a nuvem, a grande nuvem de testemunha do Senhor. Se afasta do pecado. Deixa para trás aquilo que está te impedindo de ser a igreja, de cumprir o propósito. Afinal de contas, quanto vale o sacrifício de Jesus naquela cruz? A sua dorzinha. A sua dorzinha vale mais do que o sacrifício. O seu ego vale mais que o sangue derramado. Eu não conheço esse evangelho. Eu não conheço esse cristão. Eu não conheço. E eu falo de viver. Há um tempo atrás eu falei para o pastor: se eu fosse um membro da sua igreja, qualquer membro e não a sua esposa, você acha que eu estaria nessa igreja? Mas já pensou a pastora indo embora da igreja? O escândalo que é para o reino, para o bairro, para a própria igreja. Eu estou falando do que eu entendo. Guarda a sua dor. Põe a Cristo. O sangue de Cristo vale mais do que a minha vontade e o meu querer. Que Ele cresça e eu diminua. E aí a gente vai ser verdadeiramente imitadores do Senhor. E aí você não vai precisar falar nada. Onde a sua presença estiver. Já experimentou isso? Meu, eu não sei. Eu não sei o que acontece. Eu não sei o que você tem. Mas eu quero viver isso. Já aconteceu isso com você? Cristo. O perfume de Cristo inalando. Sejamos o perfume de Cristo onde você estiver. Amém? Vamos colocar de pé. Vamos orar ao Senhor, agradecendo. Tem um caldinho aí, gente. Assim como o Luiz falou. Luiz, o pastor comprou um pouquinho a mais. Se alguém não tiver condição, ele comprou por conta disso. Se alguém não tiver condição, é para dar para a pessoa. Ok? Esse é o pastor de vocês. Vocês sabiam disso? Que ele faz isso? Ele compra. Nós somos 4. Eu ia falar isso, Luiz. Ele não coloca no grupo: eu quero, não sei o quê. Mas ele sabe que se não vender, ele paga tudo. Esses ar-condicionado aqui, deu pau. Todo mundo sabe. O Luiz estava aqui. Ele falou: se não der certo, eu vou tirar do meu bolso 20 mil reais. Esse é o pastor que você tem. Toma o seu papel de igreja. Segue a sério. Se você realmente ama esse pastor, eu falei isso para uma pessoa hoje. Para de falar. Faça das suas palavras verdade. Tem muita gente falando bonitinho, legal, eu amo. Vamos orar. Senhor Deus, ó Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Te agradecer pela sua palavra.
Senhor, ela é mais doce do que o mel, Senhor. Ela é vida, Senhor. Ela é direção, Senhor. Ela é a certeza que nós estamos, ó Pai. Oh, Senhor, cumprindo a sua vontade, o seu querer, Senhor. Pai, não existe, Pai, nada melhor, ó Deus. Oh, Senhor, do que ouvir a sua voz, do que obedecer, Senhor, ao teu chamado, Senhor. Nos dê, Senhor, um coração quebrantado. Nos dê, Senhor, um coração entregue a Ti. Nos dê um coração, Senhor, apaixonado, que ame ao Senhor mais do que tudo. Senhor, não só de palavras. Deus, ajuda-nos, ó Pai, a sermos as testemunhas vivas do Senhor. Senhor, eu sei que não é, Senhor, sobre mim. E de verdade, Pai, eu nem sei pregar. De verdade, ó Deus, eu nem sei muitas vezes o que eu falo. Senhor, mas eu creio no Teu Espírito, que vai além, Senhor, que fala, que ministra, que toca, que traduz, ó Pai. Senhor, é em Ti que eu tenho me apoiado, Pai. Senhor, é em Ti, ó Deus amado, Deus querido, que eu coloco cada vida que está aqui essa noite, meu Pai. Senhor, e vou muito além. Aqueles que não estão aqui, Senhor, eu profetizo, ó Deus, assim como aqueles soldados de Davi, Senhor, que ficaram guardando as bagagens, mas quando eles voltaram da guerra, eles receberam a mesma porção. Pai, eu profetizo que esses que não estão aqui, o Teu Espírito vai traduzir a vontade do coração do Pai. Oh, Senhor, aonde eles estiverem, Senhor, e cumprirá, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que todos possam aproveitar as estratégias que o Senhor tem dado a esta igreja, Pai. Oh Deus, para que possa, Senhor, não é sobre ser um líder, não é sobre estar escalado, mas é sobre ser a igreja, Senhor. É sobre viver a igreja, Senhor. É sobre, ó Deus amado, Deus querido, obedecer o seu chamado, Pai. Abra o entendimento, Senhor. Aqueles que não entenderam, Pai, traduz, só o Senhor pode. Nenhum médico consegue tirar um coração de pedra e colocar um de carne e soprar o Espírito Santo. Só o Senhor tem esse poder. Faça isso, Pai, em nome de Jesus, e transforma, Senhor, oh Deus, para a glória e honra do seu santo nome. E nós não esqueceremos de entregar a Ti toda a glória e toda a honra. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Amém.